que é a participação de militares, tendo em vista o tamanho da confusão, eu daria o golpe. Peraí, o Lula decretaria uma GLO. E dado a GLO, garantia da lei da ordem, olha só, querer uma coisa. Lá atrás, a equipe do Paulo Guedes queria taxar a cerveja, eu não deixei. Mas ele Não, tinha essa vontade mesmo. Teve gente da equipe do Paulo Guedes que falou, uma taxinha pequenininha. Falou, Lembra do CPMF, né? O meu linguajar, É. todo grande amor começa com um beijinho, não tem taxação nenhuma. E olha, e por que agora teve essa edição normativa da Receita, que falaram que o Nicolas, no seu pequeno vídeo, que tem uma repercussão enorme, sim. que ele estava dizendo que ia taxar. O Nicolas não falou isso aí. Eu falei até aqui pro Haddad. Mas por quê? Ele não falou isso. Essa normativa é o beijinho. Ou o que seria? Quando você dá uma gugada no teu telefone e vê que por dia se movimenta mais de 100 bilhões de reais. Em Pix, você tá falando? Pix. Se você botar... Absurdo, A CPMF era 0,38. Vamos supor quase metade aí. Você bota um 0,20. Bota um 0,20. Dá 200 milhões por dia, dá 6 bilhões por mês. Não dá ideia. São 72 bilhões por ano. A equipe do Lula viu isso. O primeiro passo era você monitorar o pessoal. Ninguém ia taxar nada, era monitorar. Vê esse montante aí. Que eu costumo também dizer, ninguém manda flores para uma menina se não quer namorar com ela. A não ser que seja uma amiga, meu tipo de amizade, tá certo? Mas o jovem geralmente é por aí. Eles queriam fazer a mesma coisa. São mais de 200 milhões de movimentações por dia também o Pix. Então o Pix é algo fantástico, que apareceu em novembro de 20, no meu governo. E quando a imprensa fala que não foi o Bolsonaro, foi o Banco Central. Quem estava na frente do Banco Central? Era o Campos. E era ministro meu. Eu podia demiti-lo a qualquer momento. Hoje em dia, eu dei independência ao Banco Central. Hoje o Banco Central podia falar que foi uma ideia dele. Naquele tempo, não. Então a ideia foi nossa. E por que nasceu o Pix? Porque estava a Covid e tinha auxílio emergencial. Nós descobrimos que quase 40 milhões de pessoas, entre as 68 milhões que passaram a receber auxílio emergencial, nunca tinham tido conta em banco. E acabando o auxílio emergencial, que tinha que acabar um dia, porque se gastava por mês 50 bilhões de reais. Vai ficar essas contas inativadas. Existiu um estudo do governo Temer, lá atrás, para a implementação do Pix, mas não tinha qualquer sombra de ir para frente. O Paulo Guedes viu isso, mandou acelerar o estudo e implementamos em novembro. E eu estava lá. Por coincidência, eu era presidente, né? E o Pix está aí, que é uma coisa que, como o nosso, não existe ainda em lugar nenhum no mundo. É uma facilidade que... O pessoal fala muitas vezes, o Bolsonaro arranjou dinheiro para banqueiro. Os banqueiros perderam com o Pix mais de 20 bilhões por ano, que não tinha mais TED, DOC, além de ser rápido. Isso ajudou, inclusive, a diminuir a violência no Brasil. Você não ouve mais falar em assalto em caixa eletrônico. Acabou. Até pequeno comércio, o cara não vai mais roubar o pequeno comércio. Que não tem dinheiro estocado. Que não tem dinheiro e muitas vezes o cara ainda funciona como agência bancária. Você quer 100 reais, dá um Pix pro cara, o cara devolve um... O armazém dá 100 reais para você. Mas vamos voltar para a reunião dos embaixadores. Vamos lá. O que aconteceu lá? Vamos lá. Onde começou tudo, né? Foi em julho de 21. Então a PF pegando o de janeiro, foi lá para trás, o Bolsonaro queria dar um golpe desde 29 de julho de 21, olha só, olha a ideia dos caras. Eu comecei a arquitetar um golpe em julho de 21, para acabar o golpe 8 de janeiro. E a partir daí, tudo que acontecia ao longo do tempo, eles faziam busca e apreensão, atrás da chamada pesca probatória, ou fish expedition, coisa que é proibido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O que é? Tentar... E tudo que aparecia ali... Sem ter o que... Vai procurando até achar. O que é isso? Procurando até achar. Um juiz não pode, juiz qualquer, não pode começar a investigar alguma coisa sem ser provocado. O juiz, da cabeça do juiz, ele vai, não, vou investigar aqui... Não vê o que eu acho? O prefeito, não vou pode. investigar. Não, alguém tem que apresentar lá, entrar com um processo, cair na mesa dele, ele decide se abre o inquérito ou não. É assim que funciona. Para nós, foi completamente diferente. Essas questões, inclusive da minha investigação, ficaram bastante claras por ocasião da Lava Jato. Até eu botei isso aqui, ó. Por exemplo, para nós tem uma delação premiada apenas. A Lava Jato foram 293 delações. E teve delação aqui que foi simplesmente descartada por quase nada. A nossa delação do CID, a delação tem que ter espontaneidade, verdade e prova.
Nada disso tem. Se você ver, a última vez que o Cid compareceu em depoimento, uma coisa que não pode acontecer, o juiz Alexandre de Moraes ameaçando o Cid. Olha que vai falar, é a última chance tua, olha teu pai, olha a tua esposa, olha a tua filha. E daí o cara acaba assinando embaixo. Uma certa vez, inclusive, o Cid desabafou com alguém, esse alguém gravou a conversa telefônica do Cid, que foi bastante divulgada, ele dizendo, não adianta eu falar a verdade, eles querem que eu fale algo para dar substância ao que eles têm na cabeça. Você pode ver, o Sérgio Vieira, que é um dos ministros, um dos juízes lá do Alexandre de Moraes, a própria Folha de São Paulo publicou matéria assinada pelo Greenblatt, tá? Mostrando como funcionava aquilo lá. Uma fábrica de salsicha. Então tem áudio, por exemplo, do juiz Sérgio Vieira, um tal de Tagliaferro, dizendo o seguinte, olha, ele quer o Eduardo Bolsonaro. O que é ele quer o Eduardo Bolsonaro? Ele quer botar o Eduardo Bolsonaro no inquérito. Que ele queria, meu filho. Como? O que usar para colocar? Para frente um pouquinho. Não tem, use a sua criatividade. Palavra do Sérgio Vieira. Use a sua criatividade. Então essa delação é eivada de ilegalidades. Não tem espontaneidade. Teve interferência do ministro. Teve ameaça. Imagine o Alexandre de Moraes ameaçando uma pessoa. Olha, teu pai, tua esposa e tua filha. Pensa que você vai falar. Não pode, um juiz não pode participar de uma delação premiada. Outra coisa também que não pode. Decidido pela Lava Jato, lá atrás. Delação premiada não vale ser assinada com o réu preso. O réu ou acusado preso. Foi feito com o Cid. Depois de 100 e poucos dias de prisão, no mesmo dia que o Cid foi por liberdade, ele assinou a delação premiada dele. Felipe Martins, é outro caso bastante emblemático, né? Era o assessor meu de política externa. Prenderam ele, por quê? Acusação. Porque ele fugiu comigo dia 30 de dezembro de 22. Eu não fugi, e ele, se ele tivesse estado comigo no avião, não tinha problema nenhum. Ele não estava lá. O que deve ter acontecido? Com toda certeza aconteceu. Olharam para a cara dele, vamos dar uma cana nesse cara. Vai falar. Dá um tempo preso, ele vai abrir a boca, vai falar o que nós queremos. Vão pressionar. A única coisa que eu vi na imprensa do Felipe Martins foi o seguinte, não vou delatar, porque não tenho o que delatar. Ele passou 6 meses preso, 10 dias em solitária. Não falou nada. Não é que não falou nada, não tinha o que falar. Agora, eu já fui... Teve alguma tortura, alguma coisa mais pesada? O que tu acha que uma prisão causa em você? Deus. Uma pessoa presa com motivo, né? Ele fez uma maldade. Sei. Aquela pessoa tem uma maneira de encarar uma cadeia. Agora, uma pessoa inocente, como está a Débora no momento, é outra maneira de encarar. Vamos falar dela. Vamos falar, tudo bem. E outra coisa, eu fui esculachado várias vezes pela Polícia Federal. Esculachado é da forma como te convoca. Falei, acho que fui 6, 2 ou 7 vezes depois. Por que a PF não me convocou também para responder se o Felipe Martins estava ou não no avião de 30 de dezembro para os Estados Unidos? Não foi convocado? Não. E outra, depois ficamos sabendo, agora a imprensa publicou e é verdade. 6 meses antes, desde julho de 22, o Felipe Martins já era monitorado. Já era monitorado pela Polícia Federal. Então a Polícia Federal sabia que ele estava no Brasil. Mas quando viram a cara dele, era um assessor, de certa forma, ligado a gente, né? Vamos prender esse cara que ele vai falar o que nós achamos que tem que falar. E ele acabou não falando. E o Mauro Cid, por que falou e o que ele falou? Olha, o que aconteceu com o Mauro Cid? Eu vou falar porque está nos autos aqui, tá certo? Quando a esposa foi depor, ela confirmou a adulteração no cartão de vacina. Uma fraude. 1 ano antes de acabar o nosso governo. Tá, e aí, do cartão de vacina de vacina dela e da filha. Ela foi... Isso o advogado era dele, não tinha nada a ver com isso. Falou isso aí. E em cima disso, começou a ameaça de prisão em cima dela. E da filha. Daí desestabilizou o Cid também em cima disso aí. O meu cartão falsificado. Eu tive 2 vezes falsificação de cartão comigo. Primeiro foi em Peruche, São Paulo. Cartão do quê? Vacina meu. Vacinação. Apareceu que eu havia... Apareceu no SUS, né? Que eu havia sido vacinado. Tá. Isso Essa informação veio do SUS? Foi final de 21, começo de 22, por aí. Então nós pedimos para a PF investigar. Não chegou a lugar nenhum.
Mas é sempre assim, quando é meu favor, é inconclusivo. Mas mesmo assim, o e-mail que me cadastrou era lula@gmail. A gente vê que é uma sacanagem. Não é difícil você investigar um cara que tem domínio. Claro. A princípio, um cara em qualquer pessoa. Um cara mais humilde vende esse domínio para alguém. Vende, tá certo? Assim como o domínio meu vale muito por aí. Tá? E depois o segundo, a falsificação minha em Duque de Caxias. Isso aí no dia 29 ou 30 de dezembro, eu pedi pro Vai Rosário, que era o chefe da CGU, tomar as providências para devida investigação. Assim foi feito. Então não foi a PF que descobriu lá, nós participamos também disso aí. Então, no meu entender, está descartada a questão de falsificação, porque eu não tomei a vacina. Seria uma desmoralização para mim eu ter tomado a vacina. E outra, por que eu ia me vacinar 2 vezes no Duque de Caxias? Se podia me vacinar... Mas isso o que pegava para você? Qual que era o intuito disso? Falsificação. Ah, de falsificação. E o que ficou? Até o momento até o momento está rolando inquérito, como está rolando o inquérito dos presentes também. Apesar do TCU já ter se manifestado que os presentes são dos respectivos ex-presidentes, independentemente dos seus valores. A vacina é a mesma coisa, não tem nada. Uma das buscas e apreensão em casa foi para buscar cartão de vacina. Chegou lá o delegado, a gente vê que os caras têm constrangido. Tá? Estão cumprindo ordens. Mas tudo bem, mas não teve nenhuma maldade lá em casa. Teve com a minha filha, né? Maldade. Minha filha perguntou à minha esposa: o que é, mãe? 6 da manhã. Da minha esposa falou: vai ver o ar-condicionado. Não devia ter falado isso, né? Porque minha filha tinha naquela época 12 anos de idade. Mas com fuzil. Minha esposa pegou e resolveu na hora ali. Tá? Fica tranquila, tudo bem. Os caras fazem uma revista a cada vez, você acha algum cartão de vacina contigo lá. E acharam? Tá de sacanagem. Então. Tá de sacanagem. Não sei, tem que perguntar. Agora, a PF também foi nos Estados Unidos, junto ao Serviço de Imigração, tá? No aeroporto, para ver se tinha um registro. Filmagem, fizeram um trabalho enorme lá, ver se achava em algum momento eu apresentando algum tipo de cartão vacinal. Não acharam, porque não tem. Que quando eu vim embora, eu lembro, eu fui numa farmácia lá, paguei $45 para fazer o teste de PCR ali, né? PCR. Eu não deixo furo, eu procuro fazer a coisa certa. Tá certo? Quando falo em joias também, para se enriquecer... A gente foi em janeiro de 21, aí pra gente chegar lá na... Então ali, a partir dali começou o trabalho da Polícia Federal. Investigar todo mundo no meu entorno, quebra de sigilo, busca e apreensão, pesca probatória, ficha expedition, e vai montando até que o golpe de 8 de janeiro, como está aqui seria 8 de janeiro foi montado por mim. E não exatamente o contrário. Que as imagens que nós temos, né, mostram exatamente o contrário. Por exemplo, aqui. Eu estou em curso em organização criminosa armada. A primeira pergunta: 8 de janeiro foi apreendida alguma arma? Você vai lá na Polícia Legislativa do Senado Federal, a única arma apreendida foi um estilingue e meia dúzia de bolinha de gude. Ninguém vai dar golpe com isso aí. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nem eu, nem os que estão sendo punidos, nem a Débora. O que é essa tentativa? Você não vai dar golpe num domingo. O Lula estava em Araraquara. Estava lá, foi visitar Por que Araraquara? Era o município que o prefeito é dele, o Edinho do PT. Era dele, perdeu agora Araraquara. Tem outro prefeito lá. Então ele foi para lá visitar um bueiro, num domingo, hein? O Lula não acorda cedo nem dia de semana. Quem dirá domingo? Isso. Quem dirá domingo? Foi em Araraquara ver um bueiro lá que tinha sofrido danos numa chuva torrencial de 29 de dezembro. Ele tinha que estar fora de Brasília. Foi tudo armado por eles para simular isso que está sendo acusado agora aqui, semelhante, eu digo semelhante, porque não é igual, ao 6 de janeiro dos Estados Unidos. Porque quando houve o 6 de janeiro do Capitólio, o Trump ainda era presidente. E acusaram da mesma coisa. E eu vou dar um golpe quando? 8 de janeiro. Eu troquei os comandantes de força em dezembro. Daí dizem mais ainda que, nesse momento, tá, com aquele quebra-quebra, né, que a turma da esquerda fez antes do pessoal simpático nós chegar lá, o Lula decretaria uma GLO. E dado a GLO, garantia da lei da ordem, que é a participação de militares, tendo em vista o tamanho da confusão, eu daria o golpe. Peraí, os comandantes, eu nomeei em dezembro pro Lula.
Se eu quisesse tentar fazer alguma coisa, seria antes. E não depois que entreguei tudo para ele. Eu estava nos Estados Unidos. Dei 3 tuitadas naquele 8 de janeiro condenando o que aconteceu. O que você lembra dos tweets? Dá para você ler aqui. Tem aí? Não tem problema aqui. Mas o pessoal cobra de você uma coisa mais enérgica, de falar pro pessoal... Olha só. Não façam, saio daí. Não, mas tenho. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho live minha de 30 de dezembro falando, pessoal, olha, dia 1º não vai acabar o mundo. Vamos continuar com tranquilidade. Tá? Dia 2 de janeiro, eu fiz um pronunciamento à nação, com toda a imprensa presente. Quando eu falo lá, ainda vou sentir saudade da gente. Mas esse daqui... Aqui é o dia 8. Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das 4 linhas de Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. Mas tinha gente com cartaz falando sobre o artigo 142, né? Nesse de 8, não sei. Isso... Não. Antes, né? Lá nos quartéis e tal, lembra? Não. Falavam AI-5. Inclusive, eu pegava no pessoal, procura quem tá o cartaz. O que é AI-5? Eu não sabia o que era. Tá usando esse cartaz por quê? O que é artigo 142? Ele não sabe o que é. Mas o artigo 142 permite intervenção militar? Não, 142 é quando você tem estado de sítio. Crítico, não. Vamos lá. Falam que eu ultrapassei a linha da cogitação. Peraí, você falou estado de sítio. Então vou te responder. Tá. Como é que começa o estado de sítio? O presidente convoca os conselhos da República e da Defesa. Eu convoquei algum conselho? Que esse conselho está ali, lida a maioria da Câmara, da minoria, do Senado, ministros, presidente da Câmara, presidente do Senado, não tem nada disso. Então não existe a conversa de estado de sítio. Porque o primeiro passo do estado de sítio não é o decreto. Você manda a mensagem para o Congresso, depois de ouvir os conselhos, pedindo autorização para decretar o estado de sítio. Baseado em quê? Em considerantes. Quando se fala em minuta de golpe, por que o Supremo, por que o Alexandre de Moraes não mostra a minuta de golpe? Para se dar golpe, ninguém bota nada no papel. Cadê a minuta de golpe? Mostra, pô. Não mostra. É igual aquela história de punhal verde e amarelo. O Bolsonaro, segundo o PGR, né? Aqui é seu. Concordou. Foi na casa do general. O que é esse punhal verde e amarelo? Eu queria que alguém explicasse. Plano de assassinato. De 3 autoridades, não fala o nome. Ele supõe que seria o Lula, o Alckmin e o Alexandre. Tá. Mas não fala o nome deles. É um negócio muito mal feito. E detalhe, você tem que ouvir com quem foi pego com esse material no seu computador. Não ouviram. Por que não ouviram? Porque deve ter uma explicação para isso. Um negócio tão infantil, tá? Que deve ter explicação para isso aí. E ele, ao se explicar, exime de qualquer responsabilidade de outra pessoa. E nesse plano, vamos sequestrar os caras e envenenar? Essa coisa não dá nem para discutir. Sequestrar e envenenar? Quando eu me elegi presidente, que era o caso de Lula, o Alckmin, né? Você já tem um batalhão de segurança ao teu lado. Tem cabimento. Então pegam isso, divulgam, olha, eu tinha esse golpe para matar o Alexandre de Moraes. Existe isso. O general da reserva que pegaram no computador dele não foi ouvido até hoje. Porque fica a narrativa perante a opinião pública que tinha um plano para assassiná-lo. Eu achei que o artigo 142 diz: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes, regulares e organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes. Então já não é golpe porque são dois poderes, não tem um sobre o outro. E por iniciativa de qualquer um desses, da lei e da ordem. O Supremo decidiu que esse item da Constituição aí praticamente não existe. Você pode ver, pelo que está aí, não foi revogado. Isso aí, tem uma interpretação do Supremo. Sim. Pelo que está aí, o presidente do Congresso, no caso é o Davi Alcolumbre, ou do Poder Judiciário, que é o ministro Barroso, pode... Câmara dos Deputados. Trata-se de fraude ao texto constitucional, a interpretação de que as Forças Armadas teriam o poder de se sobrepor a decisões de representantes eleitos pelo povo ou de quaisquer autoridades constitucionais a pretexto de restaurar a ordem. Outra coisa, então vamos lá. Vamos supor que passou pela minha cabeça a hipótese de usar isso aí. De usar esse artigo. Hipótese. Não ia rolar. Se é um dispositivo constitucional,
Qual a ilegalidade de você aventar a hipótese de usar isso aí? Mas não para golpe. Pra... Se você não vai dar golpe com a Constituição. Golpe sim. você dá. É igual golpe. O próprio atual ministro, José Múcio, próprio José Múcio, na defesa, no Roda Viva de poucos meses, ele falou que não foi golpe. Golpe é povo, sim, tem Força Armada, tem tanque e tem uma liderança. E tem alguém financiando. No meio do caminho, a PF achou... Eu tinha na minha economia, mais ou menos 800 mil reais. Tá. Total da minha vida toda, 800 mil reais. E eu transformei em dólar no Banco do Brasil e depositei no BB América, porque eu fui para os Estados Unidos, não sabia quando ia voltar. A PF... Você vai para os Estados Unidos quando? Eu fui dia 30 de dezembro e voltei final de março. De 22, voltei final de março de 23. A PF divulgou, essa turma da PF do Alexandre de Moraes, divulgou que era a grana do golpe. Você vai dar golpe com 140 mil dólares. Não, eu acho outra, que... E vai botar nos Estados Unidos a grana. E dá para... É muito inteligente. Dá para 10 minutos de golpe essa grana aí. 10 minutos de golpe. Então não tem cabimento as acusações que fazem contra mim. Meus advogados já pediram, por exemplo, a planilha, a minuta de golpe. Como pediram também, porque delação premiada, ela tem que ser gravada desde a sua qualificação até o finalmente daquele dia. Acabou a oitiva hoje. Não é só a hora que ele está respondendo. Quando o Cid fala que ele toda hora parava o depoimento e pressionava para ele falar o que eles queriam, nós pedimos os vídeos de toda a delação do Cid. E não tem? Não entregaram ainda. Tá. Entregaram um calhamaço de coisa, né? Mas tudo foi gravado. Tem que ser... Tem que ser gravado, isso não vale, meu Deus do céu. Não vale. Tem um lapso de tempo, não vale. Não vale. O que foi vazado aí foram recortes. O que foi vazado para o pessoal saber? Não, os recortes... Daquela reunião... Os recortes é do Alexandre de Moraes, ameaçando o Cid, a tua esposa, a tua filha. Isso tem. Isso ele vazou. Só isso aí já é motivo para anular a delação. A pesca probatória, ficha de pedido, também é motivo para anular a delação. Na última vez que o Cid foi depor, tá, o MP foi pronto para revogar, para anular a delação e até prender o Cid. Mas se prender o Cid, não teriam, já não tem no momento, tinham menos materialidade ainda de chegar até mim. Porque eles querem sou eu, não é a Débora, coitada. Ele quer eu. Ah, não, claro que não. Quer a Débora. Débora estão botando 14, 17 anos, pode dar 30 para mim. Mesmo eu não estando no Brasil. Mesmo eu não tenho como participar de uma organização criminosa armada, não tem como participar de uma organização criminosa armada se não tinha nenhuma arma no Rio de Janeiro. Não existe a possibilidade, não existe. Eu não tenho preocupação nenhuma do que estou sendo acusado. Mas, falando de 8 de janeiro, existia, por parte de algumas pessoas, ou de grande parte, a ideia de que poderia ter um golpe. Golpe como? Não, eu sei. Mas é assim, uma pessoa que tenta roubar um carro e não sabe fazer a ligação direta, ele está tentando roubar o carro do mesmo jeito. Não tinha essa intenção? Você acha que quase 2.000 pessoas, se tivesse um plano de golpe... Não, uma organização... Peraí. Nada vazou? Nada teria vazado antes? Não encontraram nada. Nada. Você pode ver. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, mandou para o GSI, do Jorge Dias, mais de 30 mensagens, desde sexta-feira até domingo, sobre da possibilidade de baderna em Brasília. E ninguém fez nada. Não fez nada. Tanto não reforçaram. Mas olha só, outro dado para você. Isso é estranho. Sobre o 8 de janeiro, só tinha no começo uma imagem de um moreninho, magrinho, né? Com a camisa minha cara, derrubando o relógio. E depois ele tentando quebrar com o extintor de incêndio uma câmera. E o governo Lula falou que não tinha mais nada. De repente apareceram imagens outras, onde estavam G. Dias, no meio de terríveis golpistas, terroristas, passeando. Depois apareceram imagens de terceiros também, que aquilo foi quebrado de manhã. Por que o Ministério da Justiça tinha quase 200 câmaras? Só liberou 4 câmaras. As 4 que não comprometiam nada. As imagens sumiram. O que o Flávio Dino, ministro da Justiça, disse? Olha, as imagens foram apagadas. Mas se o golpe é do Bolsonaro, mostre as imagens. Mais provas. O que você vai mostrar? Uma prova contra eles. Então, você vai mostrar as imagens, vai mostrar um entra e sai de autoridade no domingo, que o negócio era programado, planejado.
Tá? Você vai mostrar um efetivo grande de uma tropa. Mas você acredita que o governo sabia e não fez nada para... Não fez nada. Estimulou. Não só não fez nada, como estimulou. A BIM teve mais de 30 notas para o GSI que ia ter problema. Comigo, por exemplo, e com o Lula também, né? Você tem um efetivo de um pelotão reforçado, 50 homens, que ficam 24 horas por dia armado embaixo da presidência da República. E cadê esse pessoal? Não apareceu. Tem alguma explicação sobre isso? Eu acho que não precisa explicar nada. Tem o Lula falando em dado momento, né? Seguinte, eu quero saber quem foi que deixou as portas abertas aqui da presidência. Ele fala isso aí. Porque ele tem um sincericídio de vez em quando que quem deixou? Assusta. Né? Alguém deixou, foi planejado. Qual o objetivo? No dia 9, estavam todos os governadores lá. O mundo sabendo que houve uma tentativa de golpe. Dia 9. Com aqueles pobres coitados na rua. Você vê as imagens do pessoal que saiu da campanha, foi para lá, a gente lamenta, falando não quebre, não quebre, não quebre, mostrando o pessoal com capuz, etc., que havia feito quebra-quebra. Nos lembra os black blocs, mas não interessava isso aí. O que interessava, né? Você acha que tinha gente... Eu vou te dar a dica. O que interessava? Então, lógico que tinha, tá? Derrotamos o bolsonarismo. E eu comecei a atrapalhar. É uma nova forma de governar o Brasil. 22, final de 22, tá todo mundo aqui ganhando dinheiro do Brasil. Somando com a informalidade, tínhamos conseguido pleno emprego. Todos ganhando dinheiro, de grandes empresários aos mais humildes. Você não pega um prefeito no meu governo que tenha reclamado de repasse do governo. Eles não atrasam, nenhum prefeito atrasou o pagamento do 13º. A economia funcionou no Brasil todo, graças a uma equipe econômica competente, do Paulo Guedes e seus garotos, que fizeram um excelente trabalho, como outros ministros também, cada um no seu quadrado. É um governo que funcionou. Quantas vezes eu compare Paulo Guedes com Haddad? Não dá para comparar. Compare o atual ministro da Infra com o Tarcísio. Aquele ministro que foi afastado por acusação de assédio com a Damares. Você não dá para comparar nenhum deles. O nosso ministério, tivemos alguns pequenos problemas, eu mandei embora alguns lá, tive que mandar embora, mas não dá para comparar com esse padrão de ministro que está aí. Eu cheguei a ter o meu limite, foram 23 ministros. Ele tem 39. Não tem como dar certo um governo desse.